Olá, galera da EJA. Como estão vocês? Professora Eva Vilma. Mais uma aulinha aqui, né? Da reta final com vocês. Hoje é a nossa revisão geral, como vocês já vêm aí acompanhando. Estamos aqui mais um pouquinho na reta final, já demos uma grande passada esse ano todo de 2020, né? Caminhamos juntos, mesmo na hora das quedas, nos tropeços, que dá aquele cansaço, mas conseguimos, né? Estamos vencendo aqui essa batalha e nada de desânimo. Bola para frente, vamos continuar até onde Deus nos permitir. Fiz aqui uma seleção dos nossos assuntos de setembro, né? No mês de setembro, que fizemos no final de agosto aquela revisão. Então, os nossos assuntos é para cá. Fiz uma seleção aqui de material e vamos aí. Vamos aí para a nossa última etapa e vai ter avaliação também. E aí, galera? EJA, realizando sonhos adormecidos. Nosso papel de parede. Aqui assuntos da revisão, reportagem, coesão textual, entrevista, artigo de opinião, tipo de operadores, conto, SAGE, suas características e cartoon, né? Estrutura da reportagem. Reportagem é um texto cuja principal função é a transmissão de informações sobre fatos, ideias, personalidades e produtos de relevância política. Há reportagens mais ou menos aprofundadas sobre os mais variados típicos: política, economia, turismo, cultura, lazer, ecologia e saúde, entre outros. A estrutura de uma reportagem é assim. Uma reportagem apresenta em geral. Tem um título, o nome do texto, um título de impacto a ser bem importante. Vem o subtítulo, secundário. Apresenta mais informações sobre o conteúdo da reportagem. O título diz assim: a saúde. Nosso título da reportagem é sobre a saúde. Aí o subtítulo: coronavírus aumenta, aí vem a segunda onda, a terceira onda, Deus o livre, mas assim, aí vem assim, o tema é sobre a saúde do Brasil, do mundo, e o subtítulo vem falando do que é. Que tipo, né, de saúde vai ser comentado ali, o que é sobre, vamos dizer, também, porque ultimamente estão falando muito de corona, mas os ataques, né, cardíacos, como a gente chama, também ultimamente anda matando muito e ninguém fala nada. Quando a gente vê uma pessoa, morreu de uma hora para outra. Mas aí, né, são os ataques fulminantes e também ninguém faz essa porcentagem. Aí tem entretítulos, itens abordados uma reportagem, vai colocar os entretítulos depois dessa, né, do que aqui vai se falar. Aí vem embaixo, a respeito do que tem as janelas de espaço, que é onde coloca os trechos mais interessantes da reportagem, que é aqueles quadradinhos, né, que é dividido, e tem lá falando do que é. Fala de alguém ou de algum dado estatístico. Tem um box explicativo também no jornal, um quadro de informação suplementar, como dados numéricos de pesquisas, mapas de localização, contextualização histórica, definições de conceito. Então, tudo isso se tem aí em uma reportagem, né, escrita. Tipo de reportagem, vamos ver aqui um pouquinho, né, esse quanto ao modo de escrever, há diferentes tipos de reportagem. Primeiro, reportagem de ação, trata de um fato em andamento e de dois assuntos ligados a ele: a alimentação, duração, uma competição esportiva,
com as Olimpíadas, por exemplo, com o predomínio da narração exposta em uma linha temporal. Segundo, reportagem de fatos, texto predominantemente narrativo. O jornalista relata os fatos de acordo com a opinião dele, numa sequência cronológica. 3. Reportagem documental, composta de depoimentos, temas, personalidades e acontecimentos marcantes em datas da sociedade, baseada mais na descrição de determinadas personalidades ou de fatos, mistura a narração depoimentos das pessoas envolvidas. Agora temos aí coesão textual. Né? De certa forma ali vocês já viram o que é tanto a reportagem, já viram também coesão textual, a reportagem como é feita, né? De que tipo, tem vários tipos, falamos aí um pouquinho daquela escrita, aquelas reportagens que vêm em jornal, revista, mas já estou relembrando. E a coesão textual, né, é uma coerência que você tem que ter de um texto. Digamos assim, você faz uma redação, tem que ter o começo do tema que você está abordando, o que está ali falado, mas que tem que ter um começo, um sentido, um meio, vamos dizer assim, uma articulação ali, e o final tem que ter um fechamento. Então tem que ter boa coesão, boa coerência nas entrelinhas, nas palavras, nas frases, nas orações que vocês vão fazer. A coesão textual diz respeito a todos os meios pelos quais, em um texto, se processa a ligação entre os seus componentes, palavras, orações, frases e parágrafos, de modo que transmitam corretamente a ideia apresentada. Tem por base a retoma de elementos referidos anteriormente, né? A articulação da informação conhecida com a que se lhe segue, a progressão temática, a utilização de conectores, a relação temporal entre situações expressas. E aqui temos uma tabela, né, um mapa da coesão, de como chegar a um determinado e de várias formas temos aí as classes gramaticais da coesão. Começamos aqui, né, com o título, coesão textual. O primeiro quadradinho aqui, meio rosinha, e ele se divide em duas, a gramatical e a lexal. Na gramatical, a coesão gramatical temos referencial, frásica, interfrásica e temporal. Já na lexal, temos por reiteração, por substituição. Na substituição, aí já puxa um pouquinho para sinonímia, antonímia, hiperonímia, hiponomínia, hielonímia e meronímia. Temos essas classes todas aí. Lexal ainda. E um pouquinho de gênero, né, textual, que é falando sobre entrevista. A entrevista, na rotina jornalística, a entrevista está entre as atividades mais essenciais e é utilizada para obter informações. Quem pergunta é um entrevistador e quem responde é a pessoa entrevistada. A modalidade pode ser oral ou escrita, né, da entrevista. Você pode estar respondendo e o entrevistador não está escrevendo, e sim colhendo, deixando gravada a sua resposta oralmente. Gênero essencialmente oral, geralmente apresentada por meio de áudio visual, porém também escrito. Vinculada em jornais, programas de TV, programas de rádio na via oral, na escrita, por meio de jornais impressos e entrevista.
A estrutura desse gênero tem aí, como logo no primeiro, a manchete, o título, logo em cima. Depois a apresentação, tá ali dizendo o que é que vai fazer, perguntas, vai fazer entrevista, diz a ideia do que vai fazer. E terceiro, logo após, vem agora as perguntas e a resposta. São 3 etapas de uma entrevista. Agora vamos para artigo de opinião. É um gênero opinativo de cunho argumentativo. O autor tem a finalidade de apresentar determinado tema e seu ponto de vista. Principal objetivo: informa e persuadir o leitor sobre um assunto. O artigo de opinião. As características são: texto argumentativo, que difunde opinião sobre um tema polêmico, circula nos meios de comunicação em geral, por exemplo, jornais, revistas, etc. Título do texto, geralmente polêmico ou provocador, exige a variedade padrão da língua. Então, artigo de opinião, você vai falar, né, de um contexto ali, de alguma coisa, e você vai fazer sua opinião naquele texto. Falar sobre a educação, sobre a saúde, mas dando um cunho maior em relação à opinião sua. Aí é um artigo, você vai descrever tudo, mas voltado para uma opinião. A estrutura base é do artigo de opinião. Aí aqui tem um esquema também de uma estrutura de como é produzido. O título, começa pelo título, introdução, o título falando sobre a saúde na pandemia, introdução. Logo, a saúde foi afetada pela pandemia, decorre um texto, que é uma introdução que vai começar a falar, e vem agora o desenvolvimento. Aí agora vai começar vamos dizer assim, comentando que naquela cidade, a saúde, e depois vem a conclusão, o final desse desenvolvimento todo. Na introdução, você vai encontrar contextualização, o problema e a tese. No desenvolvimento, que é bem maior, vai ser argumentos e justificativa. Na conclusão, você vai ter que colocar raciocínio argumentativo e o fechamento, né? A grande final, vamos dizer aqui, o pulo do gato da ideia que você está decorrendo todo neste artigo seu, de opinião. Só relembrando, pessoal, vocês já viram esse sistema também. Vamos lá. Argumentação agora. Os tipos de operadores argumentativos. O uso da linguagem essencial, argumentativo. Nos comunicamos sempre, procurando levar à conclusão, orientação de enunciados. Assim, toda língua possui mecanismos que orienta e argumenta. Os operadores argumentativos, elementos da gramática que têm função de indicar a força argumentativa do enunciado de uma oração, né? As classes argumentativas, conjunto de enunciados, orações que servem como argumento para determinada conclusão. A escala argumentativa é enunciados de uma classe colocados em ordem de forma em favor de uma mesma conclusão. A classe argumentativa, vamos ver um exemplo dos operadores, né? João é o melhor candidato. Tem uma boa formação em economia, tem experiência no cargo, não se envolve em negociatas. Então, conclusão aí, quem é o melhor? João é o melhor candidato. Aqui tem boa formação em economia. Quem? João. Tem experiência no cargo. Quem? João. Isso são os argumentos. Não se envolve em negociar, tá? Quem é? João. Então, a conclusão é: João é o melhor candidato.
Operadores argumentativos. Na escala argumentativa, vamos ver outro exemplo. João é melhor candidato. Não só tem uma boa formação em economia, mas também tem experiência no cargo e não se envolve em negociatas. Aqui temos um gráficozinho, né? Força do argumento. Aí vamos daqui para cima. Não só tem uma boa economia e não se envolve em negociatas, mas também tem experiência no cargo. Quem é? João. É o melhor candidato. Agora, falando um pouquinho sobre conto. A definição de um conto é um texto narrativo. É aquele texto escrito em prosa ou versos, que possui um determinado narrador, o qual conta uma ação que ocorre em um determinado espaço e tempo, e em que intervêm personagens. O conto é uma narrativa literária, geralmente curta, com economia de meios como tempo, espaço e personagens, enfocando uma célula dramática ou conflito único. O conto, a estrutura dele, como é assim estruturado, né? Tradicionalmente, o conto estrutura-se em introdução, complicação, conflito, clímax e epílogo. Vamos ver aí o que é a introdução. É a descrição do espaço ou personagem. E a complicação, fatos iniciais que colocarão os personagens em alguma situação nova. E o conflito, desenvolvimento da situação. O conto aí ainda com a estrutura. Aí do outro lado temos aqui. Tradicionalmente o conto estrutura-se no clima, momento de maior intensidade dramática, depois do qual é possível prolongar o conflito. E epílogo, solução final do conto, com prêmio ou castigo. Isto é história ou derrota do protagonismo. Assage e cartoons. Vamos ver aí um pouquinho dele, relembrar na verdade. A sage e o cartoon são duas formas de manifestação caracteral, mas o fato principal nesses casos é uma situação ou um determinado fato ocorrido. Já a sage relata também um fato ocorrido em uma época definida dentro de um determinado contexto cultural, econômico e social específico e que depende do conhecimento desses fatores para ser entendido. Então, a gente sabe aí um pouquinho, né, para a diferença de uma sage ou de um cartoon. O cartoon relata um fato universal que não depende do contexto específico de uma época ou cultura, sendo assim atemporal. Observação aí. Uma simples definição não é o suficiente para citarmos todas as características desta forma de expressão, mas, como base, é importante fazermos essa diferenciação entre as formas de manifestação da linguagem caracteral. Então, vemos aí que o cartoon, né, só relembrando o que aquele é um pouquinho, e vocês já viram lá a diferença do cartoon e da sage. E agora a nossa mensagem da nossa última aulinha aqui, pessoal. O Natal é tempo de esperança e reflexão.
que este clima permita-nos refletir o ano que se encerra, renovando a esperança de novos tempos. Feliz Natal! Muito obrigada a todos, né? Vocês guerreiros, que não é fácil para ninguém, né? Esse ano foi bem turbulento para todos, todos, todos. Então, que venha esse, né, esse próximo ano aí, cheios de esperança para nós, né, de tempos melhores. Vocês lutem, busquem, não parem, continuem, né, para que alguns dias a gente esteja todos na vida, né, presencialmente normal, nos nossos estudos normal, naquela rotina, e que esse ano sirva de bons, digamos assim, exemplos para todos nós, né? A gente reflita nesse ano que foi que ocorreu, como deixou todos nós para refletir. Certo, galera? Tenham todos um Feliz Natal e até a próxima aula, se o bom Deus nos permitir. Tchau, galera!